Bueno, primeramente, muy buenos días con todos, esperando que se encuentren muy bien en casa. Pues les doy la bienvenida, bueno, le damos la bienvenida en conjunto el Club de Nanomateriales y el Club de Síntesis Orgánica, que es parte del Journal Club de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener como ponente a William Gustavo Sancerla, quien pues nos va a dar a conocer un poco acerca de los envases de nanocompuestos para la conservación de alimentos, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, ya vamos a dar inicio. Bien, entonces el ponente del día de hoy, como ya lo ha mencionado Fabián, es William Gustavo Sganserla, ¿no? De la Universidad de Campinas, en Brasil, ¿no? Él es bachiller de la carrera de Ingeniería Química, ¿no? Y PhD o estudiante de PhD en la carrera de Ingeniería Alimentaria en la Universidad de Campinas, Unicamp, ¿no? De la Escuela de Ingeniería Alimentaria, OFEA. Bueno, trabajó desde 2016 hasta el 2019, ¿no? Con el desarrollo de, en este caso, conservación de alimentos innovadores, enfocándose en la parte de nanomateriales ecológicos y en su campo o área de investigación con nanocompuestos bioactivos, biodegradables y antimicrobiales. Muy bien, entonces también produció o fue producido con macromoléculas naturales y funcionalizadas con compuestos antioxidantes obtenidos de plantas nativas brasileñas. En 2020 empezó su trabajo con el área de proyectos de investigación relacionados a la valorización de residuos agroindustriales para la producción de bioenergía en lo que respecta al concepto de biorefinería. Actualmente trabaja con la evaluación de parámetros tecnoeconómicos y impacto ambiental, enfocándose a las emisiones de GHG, proponiendo alternativas innovadoras a la valorización de residuos industriales. En el presente, o bueno, presentó más de 20 artículos de investigación recientemente publicados en revistas de impacto internacional, ¿no? Y más de 60 estudios publicados en conferencias diferentes. Entonces, y también podemos ver que tiene una cantidad de artículos de investigación presentados que son es bastante vasto, ¿no? La cantidad que tiene. Bien, entonces pasamos a presentar al ponente, ¿sí? William, ¿puedes pasar a presentar la ponencia? Vale. Gracias por la presentación. No hay problema, no hay problema. Bien, buenas tardes a todos que están en Perú. Buenas noches a mi cómplice de Brasil que están me escuchando. También tenemos una chica de España, Miriam, que nos escucha 11 de la noche y está acá. Bien, hoy voy a hacer una presentación sobre un enfoque, como Franz dice, un enfoque en la perspectiva de la producción de envases innovadores de nanocompuestos para la conservación de alimentos. Bien, acá yo voy a aclarar algunos desafíos relacionados a esta área de investigación y también vamos a discutir algunos puntos futuros que estão relacionados com esta incrível área de investigação. Espero que seja uma de agrado de todos. E se tienes dúvida, se a conexão não está boa, só enviar uma mensagem em chat que eu vou contestar ou vamos melhorar. Eu deixo meu e-mail acá. Se algum dia tienes alguma dúvida, algo, só enviar, questionar que hablamos mejor. Bien, antes de todo tenemos que empezar con algunos conceptos que son conceptos iniciales para comprender la importancia de la producción de nanocompuesto y en especial la importancia de hacer nanocompuestos para la conservación de alimentos. Empezando con el desarrollo y la aplicación de la nanotecnología, debemos empezar el comienzo de esta ciencia. Entonces, la literatura informa que el primer nanomaterial que foi produzido foi o que chamamos de la Copa de Lycurgus, né? E isto em siglo IV. Ou seja, há muito tempo que a nanotecnologia é encontrada. Hoje, depois de muitos estudos acerca
de este material en específico, nosotros sabemos que un fenómeno natural, que conocemos como la refractancia de la luz, que se produce en esta copa y entonces cambia su color, es debido à presença de nanomateriais. Então, uma presença exata de nanopartículas de ouro e plata, junto com a refractância, hace este cambio de color. Bien, então, nós devemos nos questionar: nanotecnologia é uma ciência nova? É uma nova ciência, nanotecnologia? Para mim, não é uma nova ciência. Porque se temos um material que foi produzido, né, há muito tempo, temos que pensar que desde aquele ponto, desde aquele tempo da história, devemos ter a capacidade para produzir novos compostos, para produzir novos materiais. Por outro lado, eu creio que a nanotecnologia é demasiado avançada. E sabemos que hoje podemos obter muitos nanomateriais em muitas áreas de aplicação, como a medicina, em la engenharia, em la parte de embalagens, la parte de engenharia de alimentos. Então, temos muitas aplicações que são descritas em la literatura acerca de nanotecnologia. Bem, dando um enfoque, né, centrando-nos na conservação de alimentos, nós hoje podemos aplicar a nanotecnologia em muitos materiais, como, por exemplo, as nanopartículas, as nanocápsulas, nanocompostos e também inclusos, né, esses envases de nanoalimentos, que é uma área de investigação relativamente nova no mundo. Há muito documentos, patentes disponíveis na literatura que descrevem a produção desses nanomateriais em escala laboratoriais. E então, se temos muitas coisas na literatura, devemos nos questionar, né? Por que é impossível para nós encontrarmos esses materiais no mercado? Por que nós não vamos, por exemplo, comprar uma fruta e temos uma nanoembalagem? Temos um nanomaterial para aumentar a conservação? Por que a indústria não utiliza a tecnologia, a nanotecnologia em grande escala? Então, nesse sentido, devemos compreender o estado da arte, os problemas relacionados com esta área de investigação, e eu creio que hoje vamos aclamar esta. Então, tentar compreender quais são os problemas e por que não temos esses nanomateriais no mercado. Então, alguma questão a resolver, por exemplo, é a produção avançada em laboratório para depois ir na indústria, fazendo uma viabilidade deste processo e então uma aplicação real para obtermos um produto e fazermos a comercialização. Então, nessa conferência, vamos nos centrar em la produção de nanomateriais ecológicos para substituir aditivos alimentares sintéticos, polímeros à base de petróleo, com a inserção de compostos bioativos. Então, é algo que teremos que cambiar, algo que está sendo por la indústria hoje, que depois eu vou explicar o porquê. Teremos que cambiar as embalagens que são utilizadas hoje, com o objetivo de aumentar a vida útil de los alimentos e ter um destino correto de las embalagens visto que não são biodegradáveis. Bem, então acá é o que nós vamos tentar. E por que vamos fazer tudo isso? Para almejar, para ter um objetivo maior de fazer uma produção industrial destes nanomateriais. Bem, então, nesse webinar, vamos nos centrar primeiro, na produção de nanomateriais, na produção de embalagens de alimentos, envases, embalagens, visando a conservação. Então, vamos acabar a produção industrial, a aplicação desses materiais e os futuros para
la conservación. La producción de envases de alimentos, compuestos, nanocápsulas, nanopartículas, vamos a escribir nuevamente como una solución para hacer la conservación. Entonces, hoy vamos a intentar conectar nanomateriales con una solución para conservación de los alimentos. E acá são os tópicos que vamos falar. Então, vamos falar desses 5 maiores principais tópicos. Bem, para compreender a importância do envase inovador, eu creio que nós devemos compreender o processo de conservação de alimentos. Em poucas palavras, vamos tomar um exemplo de produtos com alto contenido de lipídios, né, como, por exemplo, carne e pescado. Devido à presença de ácidos graxos, esse tipo de alimento pode provocar o que chamamos de reações de oxidação a lipídios. Depois de um curto tempo de armazenamento, o alimento cambia sua aceitação sensorial, especialmente o odor, a color, o sabor, lo qual é um problema muito grande para a indústria alimentaria. Então, para resolver isto, a indústria atual utiliza aditivos alimentares sintéticos, né? Como, por exemplo, aqui em Brasil, se utiliza muito BHA e BHT, dois aditivos que são muito positivos, são muito buenos para a conservação de alimentos, porque estes aditivos inibem a reação de oxidação lipídica e assim aumenta a vida útil dos alimentos. Então, este processo está naturalmente ocorrendo em los alimentos processados que temos com alto teor de contenido. Pero os aditivos alimentares sintéticos que são utilizados, eles causam muitos problemas à saúde humana. E tem muitos estudos descrevendo isto na literatura, né? Como, por exemplo, algumas enfermidades autoimunes, a diminuição de enzimas relacionadas com a diabetes e também a mutação de ADN e el ARN. Então, nós devemos encontrar novas tecnologias, novos materiais que sejam amigáveis para os humanos. Bem, com base nisto, sabemos que os compostos ativos, né, os compostos bioativos de plantas, que chamamos de fitoquímicos, esses compostos apresentam atividade antioxidante, que por definição é o que está exemplificado nesta figura, né? A inibição de um radical. Então, um composto fitoquímico é capaz de fazer uma reação de redução, inibir os radicais livres, né, sem generar novos radicais. E esta propriedade é possível aplicar para substituir os aditivos alimentares, porque um aditivo alimentar tem a mesma função. Vai donar um elétron, vai donar um próton para o produto da reação lipídica e então vai inibir a reação lipídica. E também sabemos que esses compostos que chamamos de fitoquímicos, podemos produzir nanopartículas, nanomateriais, podemos fazer reações para a produção de nanomateriais. E devemos nos questionar, pero esses nanomateriais promovem a conservação dos alimentos? Sabemos que só os compostos bioativos, sim, pero só os nanomateriais não temos essa resposta. Então, além disto, né, é possível substituir um aditivo alimentar por um nanomaterial, que seja um nanomaterial bioativo? Então, essas perguntas se resolvem na literatura. Não temos muitos estudos sobre isso. Então, não sabemos o efeito que os nanomateriais têm em la conservação de los alimentos. Bem, por outra parte, agora tratando de los envases, a indústria alimentaria atual utiliza muitos materiais para o envase de alimentos, como sabemos. Desafortunadamente, esses materiais não são biodegradáveis, não têm biodegradabilidade. E depois de seu uso, a eliminação é normalmente incorreta, necessitando assim de cientos de anos para sua decomposição completa. Em alguns casos, nos piores casos, os plásticos
geralmente se encontram em los oceanos, em la vida marinha, o que causa um dano ambiental muito grande. Então, nesse sentido, nós como investigadores devemos encontrar uma solução, né, para cambiar o uso desses materiais que não são biodegradáveis. E a solução para isto, né, são os envases biodegradáveis, né? Uma solução muito prometedora para a indústria. ¿Por quê? Porque esses materiais se sometem ao processo natural de degradação, como, por exemplo, a fotodegradação, a degradação química e a degradação biológica. Então, se temos um material que é ecologicamente correto, que é biodegradável, e podemos aplicar aos alimentos, né? Isto é algo muito favorável para a indústria, para nós que vamos consumir o alimento, e para o meio ambiente, né, que vai ter uma decomposição correta. Pero um envase 100% biodegradável, produzido com uma macromolécula, por exemplo, apresenta terríveis propriedades mecânicas. Então, se vemos na literatura, por exemplo, um artigo dizendo que uma embalagem de amidon é bueno, teremos que pensar, é bueno para quê? Pode ter buenas propriedades, buenas propriedades de conservação, pero se estamos pensando em propriedades físico-químicas, como, por exemplo, as propriedades mecânicas, não são boas propriedades. Então, assim, o que nós, como investigadores, devemos? Nós devemos fazer a otimização de produção destes nanomateriais, desses materiais. E quais são as alternativas, né? Por exemplo, nós trabalhamos muito com produção de mesclas, produção de compostos, nanocompostos, funcionalização de um material com nanocápsulas, com nanopartículas, com o objetivo de melhorar as propriedades físico-químicas, mecânicas, térmicas, e depois que melhorar, proponer esse material como um substituto para os materiais de origem fóssil, para cambiar o método de almacenamento dos alimentos. Porque se temos um material, agora, otimizado, uma mescla 100% biodegradável, com boas propriedades físico-químicas, boas propriedades mecânicas, podemos aplicar e podemos aplicar para conservar os alimentos. Bem, então, com base no anterior, eu vou apresentar alguns estudos que nós temos para resolver os problemas que mencionamos anteriormente. O primeiro estudo que eu vou apresentar, nós produzimos um envase, então produzimos uma mescla e funcionalizamos esta mescla com desechos e extracto de acacia loiana, que é uma fruta brasileira. Então, em primeiro momento, estudamos a fruta, extraímos os compostos antioxidantes, os compostos bioativos, optimizamos a mescla e inserimos esses extractos nesta mescla para produzir uma embalagem, para produzir esta embalagem para conservar os alimentos. Bem, então, a aplicação de resíduos, né, e extracto, nós utilizamos por quê? Para substituir os aditivos sintéticos que já mencionei. E a mescla produzimos para melhorar as propriedades mecânicas. Nesses estudos não há nenhuma relação com a nanotecnologia, mas é um estudo preliminar para entendermos a formulação de um polímero. Bem, então a mescla que nós hicimos basicamente com amidon de pinhão, que é uma semente brasileira, juntamente com pectina cítrica, que é uma molécula muito prometedora para isto, porque tem boas propriedades quando mesclamos com amidon. Utilizamos um plastificante, que é um plastificante biodegradável, e com isto hacemos a produção de nossa embalagem control, né? Nossa embalagem que não tem compostos antioxidantes.
Pero después funcionalizamos essa embalagem com extracto de fruta para ter compuestos antioxidantes. Bien, la conclusión. Realizamos sobre la caracterización, que no es el enfoque de mostrar la caracterización, pero evidenciamos que tenemos excelentes propriedades físico-químicas quando hacemos esta mezcla, térmicas e principalmente propriedades antioxidantes. Então, temos uma embalagem que pode ser muito prometedora para a conservação devido a suas propriedades global, né? O que é muito melhor, por exemplo, de produzir solo uma embalagem com amidon, que não seria viável pensar numa produção industrial solo com uma embalagem de amidon. Bien. E então nós pensamos, depois que concluímos esse estudo, pensamos, por que não aplicar resíduos generados durante o processamento desta fruta? Pensando em los resíduos agroindustriais que são generados durante o processamento, e então pensamos, por que não vamos produzir um polvo com este resíduo e aplicar este resíduo nesta mescla que otimizamos para avaliar se esta embalagem é importante, se essa embalagem é eficiente e eficaz para a conservação de algum alimento. Então, hicimos esse estudo acá, que publicamos este ano, no início desse ano, na International Journal of Biological Macromolecules. Uma revista muito boa, que publica muitos estudos acerca de optimização de macromoléculas. E, em nosso caso, como utilizamos amidon e pectina, nos enquadramos neste escopo. Bem, então, acerca de alguns resultados que encontramos sobre esta funcionalização, mostramos acá, neste slide que vocês podem ver. Quero destacar 2 pontos. Primeiro, como estamos fazendo uma funcionalização, estamos pondo um resíduo sólido, vamos ter diferenças muito grandes na espessura e vamos obter diferença muito grande nas propriedades mecânicas. E, em nosso caso, a funcionalização é muito favorável a isto. Por exemplo, em las mezclas com 2% de harina, né, o que equivale a esta figura D, que podem mirar, temos uma rugosidade muito alta, pero temos uma atividade muito antioxidante. Então, resumindo, podemos fazer a funcionalização, podemos inserir compostos e podemos ter atividade antioxidante. E o segundo ponto, quando temos essas propriedades, conseguimos fazer a conservação de manzana, né, que foi um experimento que hicimos para avaliar a perda de massa. Então, a manzana com esta, a conservação pós-cosecha de manzana foi favorável com a aplicação desta mescla, contendo compostos antioxidantes. Então, assim é um material também prometedor, juntamente com o outro para a conservação. Bem, por outra parte, demonstramos que esses compostos antioxidantes que estão neste material biodegradável otimizado demonstram um perfil de liberação controlado de los compostos antioxidantes, e nós comprovamos isso seguindo as pautas da FDA, aquela Food and Drug Administration, e obtivemos os resultados buenos que demonstram que o material que nós produzimos tem um potencial para a conservação. Então, nesse sentido, o que nós hicimos? Hicimos a conservação propriamente dita. Então, aplicamos esse material, né, em la pós-cosecha de uvas, avaliamos a caracterização, aplicamos esse material em carne para demonstrar a inibição da oxidação lipídica. Então, por exemplo, a carne, nós hicimos um experimento onde congelamos a carne por 6 meses e avaliamos o perfil de ácidos graxos, a oxidação lipídica, os parâmetros de color, para obter uma resposta de que composto antioxidante na embalagem pode substituir os aditivos sintéticos durante o processamento.
E isto podemos perceber, por exemplo, quando compramos um hambúrguer. Quando compramos um hambúrguer de mercado, esse hambúrguer contém muitos aditivos, muitos compostos que não são amigáveis. E se pensarmos no nosso caso, podemos usar uma embalagem que seja amigável, com compostos que são amigáveis, que vão nos proteger nossa saúde e também vão fazer a conservação dos alimentos. E além disso, também hicimos a conservação dos panes contra os micro-organismos, bolores, leveduras. Bien, então, como conclusão deste estudo, como conclusão do estudo da produção de embalagens, podemos demonstrar que a presença dos compostos bioativos que atuam como compostos antioxidantes num envase biodegradável, otimizado com mesclas, são liberados controladamente, os compostos bioativos, e então assim promovem a conservação dos alimentos, como nós mencionamos acá. Bien, esse estudo lo añadí em minha apresentação para descrever a importância do envase. Mas estamos acá para falar também sobre nanotecnologia, não somente sobre polímeros brutalmente dito. Nós temos que compreender a nanotecnologia também. Então, vamos adiante. Então, começando com a nanotecnologia, nós temos que definir alguns conceitos que são muito importantes para conservação de alimentos, que é o que estamos falando acá. E em minha opinião, temos que definir primeiramente a nanoencapsulação. Que nanoencapsulação é uma técnica que mais adelante vamos utilizar para a produção de nanocompostos, Vamos ver isso mais adelante. Bem, na literatura hoje se descrevem muitas técnicas para a produção de nanocápsulas, como, por exemplo, a nanoprecipitação, a conservação complexa e a nanoemulsão. Basicamente, como podemos observar no slide, uma nanocápsula está composta por um material de parede, que é uma macromolécula, um lipídio, uma proteína, uma fibra, um carboidrato, e o material central, o que nós vamos encapsular, é o composto ativo. Então, a aplicação desse material para os alimentos se deve por a propriedade que conseguimos obter uma liberação controlada. Ou seja, é dizer que é possível liberar os compostos ativos num tempo determinado. Então, se tu queres uma aplicação que o composto bioativo seja liberado em 12 horas, tu podes produzir um nanomaterial, uma nanocápsula, que o composto bioativo se libera em 12 horas. Então, por isso é bom trabalhar com nanoencapsulação, porque tu podes moldar seu material para o que tu queres. Bien, então, na literatura, podemos observar que há muitos tipos de nanocápsulas que se produziam. Através de cada método que se utilizamos, conseguimos obter nanocápsulas com propriedades muito diferentes. Então, acá todos os materiais promovem um rango de aplicação diferente, E o que é possível, e por isso que eu creio que é possível encontrar nanomateriais para medicina, para mecânicos, para condutores, para os alimentos, para todo. Porque tu podes produzir um nanomaterial com uma técnica para uma aplicação específica. Então, as possibilidades de trabalhar com nanomateriais são infinitas, porque tu podes fazer muitos experimentos, podes fazer muitas aplicações. Pero nós trabalhamos com aplicações para alimentos. Então, nesse sentido, nosso segundo estudo que nós fizemos, descrevimos que nós pensamos assim: temos um composto bioativo, pero um composto bioativo numa embalagem, ok, é favorável. Pero um composto bioativo livre não é tão favorável assim. Então, temos que fazer a encapsulação desse composto bioativo, e agora, quando trabalhamos com esses métodos, estamos falando de compostos bioativos hidrofóbicos, aceites essenciais. No primeiro estudo que eu mostrei, eu evidenciei um extrato à base de água, um extrato aquoso. E um extrato aquoso,
é estável quando se aplica no nanomaterial, quando se aplica num polímero. Pero um aceite essencial não é. Então, necessitamos fazer a encapsulação, fazer uma nanoencapsulação e avaliar se essa nanoencapsulação é um potencial para a conservação de alimentos, que é nossa aplicação. Então, este segundo estudo que vou falar se baseia nesses 3 artículos que nosso grupo de investigação publicou. Bem, no primeiro momento produzimos partículas de poli-epsilon caprolactone, que não sei se tem tradução para o espanhol e não sei qual é, carregada com aceite essencial desta planta aqui, que acá em Brasília chamamos de palma rosa. E nós nos centramos em 2 propriedades que são muito importantes para nanomateriais, para alimentos: atividade antioxidante e antimicrobiana. Bem, então, nesse estudo obtivemos 4 compostos extraídos do aceite, e esses compostos foram encapsulados, como podemos mirar, por a técnica que descrevemos em paper. O diâmetro que hicimos acá, que chamamos de diâmetro hidrodinâmico, demonstrou uma homogeneidade nas partículas. E também por meio de análises térmicas, demonstramos que, quando hicimos essa encapsulação, estamos produzindo um material que tem estabilidade térmica. Ou seja, se avaliarmos o aceite essencial livre, não tem estabilidade térmica. Mas quando ponemos este aceite no nanocápsula, hacemos uma reação para produzir nanocápsula, conseguimos obter um material que é termicamente estável. E assim, nos centrando na atividade antimicrobiana, conseguimos obter uma atividade muito boa contra 2 micro-organismos patógenos que são utilizados, que são contaminantes na conservação dos alimentos. Então, assim, os nanomateriais que nós desenvolvemos, que nós produzimos, é um potencial para uma aplicação biológica, porque tem propriedades biológicas boas. Bem, adelante, depois da produção de nanopartículas, dessas nanocápsulas, utilizamos a técnica que chamamos de nanoprecipitação para encapsular 2 aceites essenciais, pero agora de uma nanopartícula de zeína, que é uma nanopartícula. Zeína é uma proteína, um aminoácido obtido de maíz. E tem um futuro muito prometedor para nanopartículas, porque o método de nanoprecipitação é muito fácil quando se trabalha com zeína. Bem, nesse estudo, obtivemos, o mais importante, nanopartículas com um formato esférico que permite para nós identificarmos como no formato esférico, o método de encapsulação que resulta em nanopartículas com materiais esféricos é bueno, porque representa que tu tens o composto ativo dentro da nanocápsula. E nós provamos isso por exemplo, análise de autocorrelação, de relaxamento dos nanomateriais, FTIR, DSC e outras análises. E nesse estudo demonstramos que esses nanomateriais têm um potencial para aplicação, porque, além disto, é um material estável. Demonstramos a estabilidade por 90 a 180 dias de armazenamento, o que é muito tempo quando estamos pensando na conservação. Bem, então, pero solo produzir, solo hacer, não, teremos que aplicar. Então, nesse sentido, sabendo que produzir nanomateriais com zeína e a técnica de nanoprecipitação é favorável, utilizamos esta mesma técnica para produzir o nanomaterial, produzir as nanocápsulas com aceite essencial, neste caso, 2 óleos, 2 azeites isolados, timol e carvacrol, que são isômeros, e aplicamos isto para a conservação de PAN. Então, e esse artigo também foi publicado em Food Alkaloids, uma revista com fator de impacto, eu creio que hoje está em cerca de 7, então uma revista muito boa de nossa área.
Nesse estúdio, obtivemos por meio desta análise acá, de microscopia, conseguimos visualizar, observar como eu vou falar isto, a forma de nuestra partícula. Então, por meio de microscopia, observamos o formato esférico. E também demonstramos que nosso material é estável, né, por meio de muitos parâmetros físico-químicos, né, como podemos avaliar acá. Além disto, né, nosso objetivo deste estudo é aplicar o nanomaterial. Então, hacemos as nanopartículas, avaliamos as análises térmicas, probamos a liberação controlada desse nosso nanomaterial, pero aplicamos as nanopartículas para a conservação do PAN. Então, sim, né, sem a presença de nanopartículas, o conteúdo de moho e levedura aumentaram, né, como podemos observar acá durante o almacenamento, mas com a presença dessas nanopartículas, que encapsulamos esses azeites, conseguimos obter um efeito muito significativo, né? E este efeito significativo resultou no aumento da vida útil do PAN. Bem, então, com base nesses documentos, as nanopartículas, chegamos à conclusão que essas nanopartículas são uma tecnologia positiva para encapsular compostos bioativos, então, focando em compostos hidrofóbicos, aceite essencial, com uma grande estabilidade de almacenamento. Además, a liberação controlada desses compostos ativos é responsável por promover a conservação e o que demonstramos no produto de panaderia. Bem, pero nanocápsulas são só um grupo de nanomateriais. E nós, quando estamos falando de conservação nanomateriais, nós temos que pensar em todos os grupos, ou melhor, em maior parte dos grupos de nanomateriais. E nós trabalhamos muito com nanopartículas de plata, né, ou nanopartículas metálicas, que também é um grupo novo de nanomateriais, que pode ter uma aplicabilidade muito grande. Bem, então, começando com a definição e com o conhecimento destas nanopartículas, sabemos que as nanopartículas de plata se conhecem como um forte agente antimicrobiano. Sin embargo, o método de síntese pode afetar a toxicidade e a aplicabilidade final desse material. Então, existem 3 métodos descritos na literatura para produzir nanopartículas de plata, que é o método físico, o método químico e o método biológico. Os métodos físicos e químicos não são viáveis para aplicação, porque devido aos produtos químicos utilizados, devido aos agentes redutores muito fortes e os altos resíduos também que são generados, acaba que as nanopartículas generadas são tóxicas. E ter um nanomaterial que é tóxico não é bueno, porque restringe muito a aplicabilidade. Bem, pero a síntese biológica de nanopartículas de plata produz um material limpo, por meio, basicamente, desta reação. E se produz um material limpo, sem toxicidade, nos permite pensar numa aplicação para os alimentos. Porque se estamos trabalhando com alimentos, temos que pensar que vamos consumir direta ou indiretamente. Se estamos pondo um nanomaterial num envase, teremos que pensar que este envase pode estar em contato direto com o alimento. E se está em contato direto, tem migração de compostos. Então, devemos aplicar só os compostos ecologicamente corretos para os humanos. Então, a produção biológica de nanopartículas de plata, né, não gera resíduo em laboratório, o método é 100% ecológico e produz nanopartículas com potencial de aplicabilidade muito grande.
Bien, entonces voy a hablar un poco de cómo es esta síntesis. La biosíntesis, né, ou também bioreducção, puedes encontrar na literatura, de nanopartículas de plata, se baseia no uso de um composto bioativo, né, um azeite essencial, um extrato aquoso, pero tu necessitas um baixo pH, né, um pH específico para cada composto. E por meio deste meio reaccional que tienes, né, nós conseguimos fazer a redução do nitrato de prata em plata zero. Então, fazemos uma reação de redução usando solo calor, né, para a produção desse material. E por meio deste, né, depois de um tempo, por exemplo, nesse experimento que fizemos no laboratório, com 30 minutos de aquecimento a 100 graus, né, conseguimos fazer as sínteses com diferentes quantidades de uma diluição de óleo de aceite essencial. Bien, em primeiro momento, né, quando ponemos óleo aceite essencial, né, não observamos diferença muito grande na diferenças visuais. Mas depois que fazemos a reação, conseguimos obter diferenças muito distintas, né? E isto é possível comprovar por meio de técnicas analíticas, né? E neste estudo comprovamos por espectroscopia UV visível e também pelos parâmetros físico-químicos, né? Zeta, PDI. PDI em inglês, é Polydispersed Index, né? Polidispersão, eu creio. E o tamanho de partícula. Bien, e por que eu estou falando isso? Porque pensamos assim. Bien, se estamos ponendo composto bioativo, temos que compreender qual é o efeito desse composto bioativo para a redução. E nesse estudo comprovamos que pouco e muito composto bioativo não é favorável. Tienes que ter uma concentração exata. Que nesse estudo foi a concentração intermediária, que produzimos partículas com solo 33 nanômetros, né? O que é uma partícula muito pequena. E se é pequena, é favorável. Por quê? Porque, não tens a foto, mas se é uma partícula pequena, tens atividade antimicrobiana. E atividade antimicrobiana é boa para a conservação. Isto de tamanho e atividade são parâmetros que estão descritos na literatura. Bem, então, acerca disso, os 3 estudos que hicimos, nesse estudo TES, hicimos 2 papers relacionados com a produção de nanopartículas de pratas. No primeiro estudo, demonstramos o efeito do pH em la síntese. Adelante eu disse que a concentração de composto bioativo afeta, mas o pH afeta também. Temos que ter um pH bueno para fazer a síntese. E nesse estudo, utilizamos novamente aceite essencial de tomillo e obtivemos que o pH 9 é o melhor pH para fazer a síntese. Por isso que anteriormente eu disse que a síntese foi conduzida em pH 9. Porque pH 9 é o melhor pH para fazer a síntese. E por que é melhor? Eu não estou mostrando acá, pero no paper está descrito que a caracterização físico-química, a estabilidade das nanopartículas com este pH é melhor. Pero podemos observar por microscopia que a maior quantidade e o melhor formato foi obtido com pH 9. Então, assim, é o pH mais eficiente para a produção. E se é um pH eficiente, produz nanopartículas com tamanho pequeno, né, conseguimos obter atividade antimicrobiana. E nesse estudo, obtivemos atividade contra 8 micro-organismos, né, o que permite também uma aplicação biológica. E como é um material biológico, ou melhor, como é um material ecológico, sem toxicidade, podemos aplicar como envases para a conservação de alimentos. Bem, em outro estudo, demonstramos o mecanismo para a produção desse nanomaterial, a partir da redução biológica. Eu creio que esse é um dos primeiros estudos que descrevem completamente a produção completa e a estabilização das nanopartículas. Eu não vou falar muito, mas é um mecanismo biológico muito simples, não é muito complexo de compreender,
se baseia basicamente no conceito de o que é um antioxidante, o que é um redutor, quem reduz, quem oxida. E assim conseguimos compreender. Bien, entonces, en base a estos experimentos, sabemos que esta técnica de bioreducción es una técnica también prometedora y se puede realizar y podemos realizar futuras aplicaciones con este nuevo nanomaterial ecológico. Pero necesitamos saber, no sabemos en la literatura, no tiene descrito si esses nanomateriales pueden sustituir los aditivos sintéticos. ¿Por qué esto? Bien, yo dije en el inicio de presentación que compuesto bioactivo puede. Nanopartícula, no sabemos. Pero e o nanomaterial que foi produzido com composto bioactivo? Se pode? Não sabemos. Não sabemos quem vai actuar. Então, este é um outro ponto que necessitamos investigar para compreender e ter uma aplicação futura acerca deste nanomaterial. Então, agora compreendemos algumas técnicas de produção e alguém enviou uma pergunta em chat. Eu posso responder todo no final, Franz? Sí, sí, por favor, William. Al final respondemos las preguntas del chat o del micro que hagan. Las respondemos al final de la ponencia que tú realices. ¿Te parece? Vale. Perfecto. Okay. Gracias. Bien, entonces hablamos de nanopartículas, de nanoencapsulación, embalaje, pero el título de esta presentación es nanocompuestos. Entonces, tenemos que comprender muchas cosas para después llegar y comprender o que es un nanocompuestos. E nanocomposto não é uma definição muito difícil, né? O que é, né? Basicamente, unindo o envase com nanopartículas, nanomateriais, como as nanopartículas de placas, podemos produzir um nanocomposto, né? Então, em poucas palavras, necessitamos de la escala nano em la estrutura del material. Como podemos observar acá, neste slide, os nanocompostos se produzem a partir da união de nanopartículas com um polímero. E, em nosso caso, vamos utilizar um polímero biodegradável otimizado para produzir um nanocompuesto biodegradável, com o objetivo de fazer a substituição dos plásticos de petróleo e também pensando como uma solução para substituir os aditivos alimentares sintéticos. Então, a definição é muito simples. Bien, pero es muy difícil imaginar un nanocompuesto. Y yo pongo esta imagen acá. Este fue un estudio que hicimos en final del año pasado, donde nosotros hicimos la síntesis de nanopartícula de plata y entonces aplicamos 50% de la masa en una embalaje. Y o que podemos perceber? Ela cambia... podemos perceber uma aparência visual que cambia muito pouco. Então, a estrutura visual dos nanomateriais são praticamente, em nosso caso, são praticamente iguais, muito semelhantes a um material que não é um nanomaterial. Pero, então, isso podemos imaginar. Então, para que fazer nanomaterial? É que, visualmente, pode ser o mesmo. Pero quando pensamos em aplicação e quando pensamos em caracterização, as propriedades são muito distintas. E é isso que eu vou tentar explicar agora, com base de alguns de 3 estudos que hicimos, todos muito recentes, onde abordamos a produção de nanocompuestos e com o foco para conservação de alimentos. Bem, o primeiro estudo que eu vou falar é um artigo meu que foi publicado há menos de 15 dias. E é um artigo onde nós evidenciamos todo este processo. Produção de nanomateriais, produção de nanopartículas, produção de nanocompostos. Então, e para isso, utilizamos extrato, novamente, de ferro, né? Uma fruta que nós conhecemos os compostos bioativos, conhecemos suas propriedades para ser uma síntese.
Bien, entonces, en primer lugar, nosotros demonstramos la síntese y la caracterización de las nanopartículas de plata. Nesse estudo, estamos trabalhando exclusivamente com nanopartículas de plata produzidas por bioredução. Probamos a síntese por espectroscopia UV-Vis, difração de raio-X, né, DRX, PDI, tamanho de partícula, zeta, os parâmetros físico-químicos básicos, e também podemos observar o formato desse nanomaterial. Pero chegamos à conclusão do que para produzir este composto, conseguimos produzir esse composto por bioredução, porque nosso extracto de feijoa, de aca seloviana, nossa planta, tem um contenido de compostos bioactivos muito alto. Logo, é possível tentar fazer a síntese. Então, hicimos a síntese, probamos e caracterizamos isto. Bien, luego, a aplicação das nanopartículas de plata, hicimos a aplicação dessas nanopartículas num polímero, né, num polímero comercial, pero biodegradável, né, que aplicamos em polímero PEL, né, que é o polióxido etileno, né, em inglês. E então, com base nesse polímero, conseguimos produzir um nanocomposto inovador com as propriedades, com excelentes propriedades, né? Por exemplo, a atividade antimicrobiana desse nanocomposto se demonstrou solo em los envases que têm nanopartículas, né? Então, em los envases que utilizamos solo extracto sem nanomaterial, não obtivemos atividade antimicrobiana. E então, assim, podemos pensar que para a conservação microbiológica é mais adequado utilizar os envases com atividade antimicrobiana. Então, temos que usar um nanocomposto em vez de utilizar um filme, um polímero normal. Bien, además, se realizou muitas análises, né, como a umectabilidade mecânica, análise térmica, e por meio dessas análises, né, também probamos que o invase inovador, de um ponto de vista mais físico-químico, é melhor, né? Tienes uma eficiência melhor, né? Tienes melhores propriedades, é termicamente estável. Então, assim, chegamos à conclusão com esse estudo que um nanomaterial pode ser uma solução muito eficaz para a produção de material biodegradável, produção de material bioactivo, antimicrobiano, que libera os compostos antioxidantes e hace a conservação de los alimentos, o que é um fator muito importante quando estamos pensando em la indústria. Bien, em outro estudo, agora não mais com nanopartículas de plata, pero com nanocápsulas que se aplicam a aceites essenciais, né, atrapados nessas nanocápsulas. Do mesmo modo, hacemos esta funcionalização do polímero PEL novamente, pero é necessário também determinar as características da físico-química para ver se é um material adequado. Como eu disse, se mirarmos, né, se mirarmos a diferença de um material que não é nanocomposto e do material que é nanocomposto, não vamos obter muita diferença visual, porque é um nanocomposto e não conseguimos mirar um nanocomposto. Então, assim, temos que caracterizar isto para obter um dado, um valor numérico que nos prova que o nanomaterial é favorável. Bem, como conclusão geral deste estudo, é possível dizer que é possível aplicar la nanoescala para a produção de um invase com PEL e nanocápsulas que pode actuar com o material para promover a conservação dos alimentos, né? Porque temos uma liberação, temos uma estabilidade, temos uma boa propriedade mecânica. Bem, aqui eu não vou mostrar a explicação, né, relacionada com polímero, conservação diretamente, né? Pero os artigos que nós escrevemos, eu creio que é possível compreender muito bem como isto é possível, né? Porque se tu tens um polímero
este polímero tienes una nanocápsula, y dentro de esa nanocápsula tienes un compuesto activo, el compuesto activo tienes que, la nanocápsula tiene que se romper, pasar por la barrera del polímero y entonces llegar en el alimento, entonces llegar en la reacción específica de oxidación, por ejemplo. Entonces, es un camino directo que va a acontecer no momento exacto. Entonces, por eso que para mí me gusta mucho trabajar con nanomateriales, porque tú puedes moldar tu experimento, tú puedes moldar tu estudio com base no que tu quieres, com base em um material que tu quieres. Bem, acá também tienes outro estudo, pero é o mesmo. Utilizamos um polímero agora diferente, né? Álcool polivinílico, encapsulamos tocoferol, que é um composto antioxidante. Na verdade, tocoferol, tienes estudos dizendo que pode ser um agente para cambiar, para hacer a substituição de los aditivos sintéticos. Então, em vez de usar BHA, BHT, usa tocoferol, pero tocoferol é muito caro comercialmente. Então, tu tienes que ter pouquíssimas quantidades em microgramas, literalmente em nanoescalas, para aplicar esto e se tornar um material viável. Então, a encapsulação e aplicação em polímero pode ser uma alternativa para viabilizar a produção. Então, esse foi um estudo que hicimos por conta disso. Bem, também, novamente, evidenciamos a caracterização, as análises morfológicas, a liberação controlada, enfim, muitas análises para provar que, em ponto de vista físico-químico, é possível produzir um nanomaterial que é bom e tem um potencial para aplicação. Então, como conclusão geral, podemos aplicar numa escala para a produção em base e puedes actuar como um novo material muito prometedor para a conservação de los alimentos. Bem, para finalizar minha apresentação, eu creio que é possível concluir, novamente, que os nanomateriais são uma tecnologia prometedora. Desde que pensamos que há muito tempo sabemos o que é nanomaterial, mas devemos investigar para sair do laboratório, ligar à indústria, né? Como científico, podemos produzir esses materiais, né, em escala laboratório, podemos fazer uma aplicação, como eu demonstrei, para envase de alimentos, para medicina, para mecânica, para todo. Sin embargo, necessitamos abordar novos estudos, principalmente demonstrando a aplicabilidade desses materiais para a produção industrial, né, fazendo viabilidade econômica desses materiais, um estudo de scale-up, então, fazer uma síntese muito pequena, com pequenas quantidades em laboratório, pero pensando em estar na indústria, em implementar isso numa indústria que utiliza reatores de 100 de litros, então, reatores muito grandes, né? Então, fazer este scale-up. Eu creio que este é o tema mais necessário para realmente ter uma implementação do nanomaterial na indústria alimentaria. Porque sabemos como produzir, sabemos como analisar, sabemos que é bueno, sabemos que conserva, mas todo isso em escala laboratorial. Agora precisamos encontrar uma maneira de escalonar esta produção, ligar na indústria, testar na indústria, obter parâmetros econômicos viáveis para realmente, em pouco tempo, termos esses materiais nos mercados para uma comercialização, sendo uma tecnologia, então, eficaz, uma tecnologia testada, com a capacidade de melhorar, né, o mercado, a sustentabilidade, a vida útil dos alimentos e também nossa qualidade de vida. Bem, então, acá eu pondré esta apresentação porque até tienes um link que eu fui invitado, eu creio que é em 15 dias, daqui a 15 dias, vai acontecer esta conferência, que é a World Nano 2012. É uma conferência que acontece nos Estados Unidos,
pero este año, por conta do Covid, é uma conferência que foi cambiada para um webinar. Então, eles me invitaram para fazer uma apresentação a eles, e eu vou falar desse tema. Então, se quem tem interesse, eu não sei como fazer para fazer as inscrições, tem que ver no website, mas é muito interessante para compreender a aplicação de nanomateriais, né? Não só em alimentos, mas em todos, porque tienes um futuro prometedor. Bem, eu añadi meu perfil de ORCID, de Google Scholar, para que busquem, né, não só minha publicação, mas as publicações que eu cito, para, se queres profundizar nesse tema, me contactem por meio de meu correio, de meu telefone, eu estou disponível para ajuda a realizar estudos, porque como trabalhamos por muito tempo com isso, né, temos uma experiência nesta linha de investigação. Bem, quero agradecer por todo, por a atenção, por estarem aqui neste domingo, e a Franz, a Leslie, a todos que contataram comigo, muitas graças. E se tens perguntas, só questionar. Vamos tentar responder todas. Muchas gracias, William. Bueno, como lo habíamos mencionado al inicio, te damos gracias a nombre de los clubes de polímeros y nanomateriales. En este caso, en día domingo, ¿no? Un día familiar, ¿no? Pero nos estamos tomando la molestia de poder venir y presenciar algo tan bonito como lo que has hecho hoy, ¿no? Porque es un tema, en cierto modo, no tan visto, ¿no? Pero también sabemos que es de bastante importancia para la parte alimentaria, ¿no? Justamente. Entonces, agradecer tu ponencia por lo que has dado el día de hoy. Voy a dar pase más bien ahora a Fabián, no sé si está por ahí, para que podamos ahorita hacer las preguntas, tanto las que han hecho en el chat, el público, y tanto las que tenemos que nos han hecho personalmente, ¿no? Muy bien, Fabián, no sé si estás por ahí para que me puedas ayudar, por favor. Ok, ya, entonces vamos con las preguntas. La primera pregunta, Tarsila Tuesta, nos dice lo siguiente. William, cualquier cosa no entiendas, me avisas para poder volver a repetirlo, ¿vale? O bueno, no sé si también lo tienes por ahí en el chat para que puedas leerlo. Dice, ¿ha realizado pruebas in vitro y en vivo del uso de las biopelículas o nanomateriales para consumo alimentario? Quando nós falamos de nanomateriais, falamos de aplicação in situ. O que é isto? Quando falamos in vitro, por exemplo, ou melhor, quando estamos fazendo uma análise de atividade antimicrobiana, fazemos uma placa e aplicamos uma embalagem nesta placa. Isto é uma análise in vitro. Uma análise in vivo é quando submetemos esse nosso material a um organismo vivo, né? A um corpo humano, a um ratão, por exemplo, em laboratório. Pero se estamos trabalhando com nanomateriais para alimentos, aplicamos isto in situ, ou seja, aplicamos um material num alimento e avaliamos o alimento, porque assim conseguimos obter uma aplicação real. A resposta é sim, avaliamos a aplicação in situ que chamamos. Eu não tenho os dados aqui, porque por conta da Covid, me cúmplices de Brasil que estão continuando a trabalhar com isso, cerraram os experimentos porque não tinha como finalizar, pero nós temos um estudo que finalizamos, onde aplicamos este material para inibição de um microorganismo. E se conseguimos obter in situ, né? Estou falando de aplicação in situ. Então, e conseguimos obter um resultado satisfatório. Mas eu não mostrei aqui. Eu creio que a parte mais importante do estudo é a aplicação. Porque hacer la caracterización es bueno, pero tienes que testar esto. Entonces tienes que hacer la aplicación in situ para verificar la aplicabilidad real. Además, tienes estudios, trabajar con estudios en vivo es muy bueno, pero es muy difícil. Porque tienes que tener aprobación de los comitês de ética acá em Brasil, ou seja, temos uma burocracia muito grande. Então, por isso, nós não trabalhamos, mas verificar, por exemplo, se esse material é tóxico,
né, num ratão, em algo assim. É algum experimento que deve ser feito, tienes na literatura, mas novos estudos devem ser feitos para provar que realmente os materiais não são tóxicos. Ok, ¿Respondí? ¿Era eso, Tarsila? sí, exactamente. La segunda pregunta también es de ella. Nos dice lo siguiente: ¿el radio hidrodinámico que reporta es necesario validarlo por SEM o por un TEM? Sim e não. Que quando trabalha com nanopartículas, podemos pensar por várias maneiras diferentes. O radio hidrodinâmico é uma análise. Uma análise que vai nos reportar a homogeneidade de nosso nanomaterial. El SEM não reporta homogeneidade, el TEM não reporta homogeneidade. Então, SEM e TEM são microscopias que são importantes para visualizarmos a estrutura e a disposição de nosso nanomaterial em sua solução coloidal. Então, quando hacemos uma síntese de nanocápsulas, nós não conseguimos sacar uma nanocápsula e pôr essa nanocápsula no equipamento. Não, temos que pôr na solução, no equipo, e este equipo vai resultar num perfil, né? Como podem mirar em las imagens que eu mostrei. É bueno reportar, validar radio hidrodinâmico com SEM e TEM? É bueno, pero é melhor, em minha opinião, reportar o radio hidrodinâmico com zeta, com PDI, que são outros parâmetros de estabilidade e que vão provar o tamanho e vão correlacionar com o tamanho de las nanopartículas. Porque SEM e TEM puedes medir o tamanho, pero o método que o radio hidrodinâmico usa para medir o tamanho é por difracção de luz, eu creio. E SEM o TEM, não, e SEM reporta o tamanho por uma outra técnica, que eu não me recordo agora. Então, se tu comparar o tamanho da partícula por radio hidrodinâmico e SEM, a diferença é muito grande, porque são técnicas diferentes para medir o tamanho de sua partícula. ¿Esto? Muchas gracias, William, nuevamente. A ver, vamos con la tercera pregunta que nos dice lo siguiente: ¿qué consideraciones debe tener para mejorar la capacidad de carga y eficiencia de carga del nanomaterial? O que é capacidade de carga para você, Tarsila? Para mim, se estou pensando em nanocompósito, é o quanto de nanomaterial se pode poner. ¿Es esto? Buenas tardes, doctor William. Me permite, en este caso, con la anuencia de los señores organizadores, muchas gracias realmente por, en primer lugar, felicitarle por la vasta experiencia y entonces nosotros que estamos todavía en proceso de aprendizaje, pues estamos tratando, gracias a la Universidad de San Marcos, que nos ha extendido la invitación para tratar de hacerle todas las consultas en una sola. Por eso me va a disculpar que de manera continuada me he atrevido a poner una y otra pregunta, señores de San Marcos. Estamos desarrollando justamente el tema de nanomateriales aplicados para la línea como conservante, aplicado estrictamente para la trucha, ¿no? Que es un producto hidrobiológico. Entonces, en ese contexto, la pregunta era, cuando nosotros trabajamos con el nanomaterial y incorporamos el principio activo que queremos y hacemos también el tema de liberación controlada, la capacidad de carga es la cantidad en este caso del metabolito que lo adicionamos y la cantidad que se incorpora, ya sea como nanoesfera o nanocápsula, en toda esa carga que se va a pesar luego de todo un proceso que lo realizamos, ¿no? Es una relación comparativa que se está dando y eso generalmente a veces nos sale un 15%, un 12%, y como estamos hablando de un tema de preservante, nosotros queremos que esto se libere en anaquel a condiciones más o menos de conservación entre 4 a 8 grados centígrados
en la que está ahí para un tema comercial. Entonces, en ese caso, nosotros hemos hecho ya el seguimiento del análisis antimicrobiano, antioxidante, ¿no? Porque trabajamos en cooperación conjunta con profesionales de la Universidad de San Marcos también y con la Universidad Agraria acá en el Perú. Entonces, ya con esa alianza tenemos esos datos, le hemos venido trabajando y nos ha quedado ahí algunas dudas, cómo mejorarlas, esa capacidad de carga, esa eficiencia de cargado, y aprovechaba en preguntarlo todo en uno, ¿sí? Y reitero y ratifico las disculpas, y bueno, voy a escucharlo. ¿Sí? Sin Gracias. problemas, sem problemas. Eu vou te explicar isto fazendo um desenho. Então, eu vou apresentar novamente, ou melhor, eu vou fazer um slide em branco acá em minha apresentação e vou fazer um desenho para tentar explicar isto. Rato. Bien, acá. Foi uma janela. Porque esta é uma pergunta que eu creio que é quando você começa a trabalhar com nanomateriais, é isto que tienes que compreender. E é isto que é importante para determinar a aplicação. Bien, vocês estão vendo uma... Vou poner em negro. Bien, então, quando vamos fazer a síntese, estamos trabalhando com nanoencapsulação, com nanoprecipitação, por exemplo. Então, temos um material acá, um líquido, e queremos produzir uma nanopartícula com base deste líquido. Bien, então temos uma solução que tem uma polaridade A, e temos uma outra solução acá, B. Então, em meu caso, por exemplo, acá é zeína, né? Então, acá é a parede de minha nanocápsula, e acá eu tenho o material dissolvente. Então, acá, por exemplo, eu tenho o aceite essencial, a minha concentração X, então eu tenho uma quantidade de aceite, mas vou salientar, uma quantidade muito pequena de aceite. Tá? Por quê? Logo vou explicar. Bem, então, e tenho isto diluído num material, né? No nosso caso é Pluronic, né? Que tens uma dupla carga e podes actuar para a formação de nanopartículas. Então, quando eu pongo esta solução acá, que na verdade vai se dissolver com o meu composto, né? E quando eu pongo isto em agitação muito forte, depois de um tempo, isto acaba a formar minha cápsula. Tens o processo que tens que fazer, vamos conseguir formar nanopartículas. E sua pergunta é assim: eu tenho 15% de encapsulação. Como vou fazer para ter 90% de encapsulação? É algo assim, pelo que eu entendi, correto? Sim, correto. Todo isso depende de quanto de zeína quanto do material B tu vai poner, quanto de composto ativo tu vai poner. Porque como estamos pensando em nanomaterial, a quantidade de material que vamos ter dentro da cápsula é muito pequena. E nosso sistema acá tem um limite. Então, chega um ponto que tu não consegues formar mais nanomaterial. Por quê? Porque tu não tens mais zeína ou tu não tens mais esse material. A disponibilidade desse material foi cerrada. Então, tens que fazer uma optimização, né? Uma superfície de resposta, onde é possível variar a concentração de zeína. Em meu caso, né, nesse exemplo, variar a concentração do componente ativo. E depois desta variação, verificar quais são as melhores condições por meio de um planeamento experimental. É trabalhoso, é difícil, mas eu creio que para sair de 15%, né, e chegar a 90%, que é o que eu encontro em meus trabalhos, encontramos muito fácil 80, 90, 95% de encapsulação. Por quê? Usamos pouquíssimo aceite essencial, pouquíssimo composto ativo, numa reação onde a proporção de zeína do componente, dos surfactantes e seu componente está muito precisa. Porque se tu não tens
uma condição muito adequada se a maioria dos compostos ativos vão estar fora da cápsula, o que não é desejado, né? Porque quando hacemos uma análise de eficiência de encapsulação, o que estamos avaliando? Nós temos isso acá, e não temos que ter uma alíquota disso, temos que separar as cápsulas de los materiais que não estão na cápsula. Então, ponemos isto num sistema com uma membrana semipermeável, e esta membrana semipermeável hace a migração, né? É uma membrana comercial, hace a migração do que está encapsulado do que não está encapsulado. Então, vamos coletar o que não está encapsulado, é o composto livre, e vamos ver a concentração nova de composto livre. Bien, se eu tenho depois de fazer a síntese, a separação e ter a quantidade de composto livre, né, vou fazer uma regra de 3 para verificar qual é o percentual que está dentro da cápsula, por meio dessa diferença. Então, e para ligar isso, né, superfície de resposta, né, os gráficos em 3D. Eu tenho um paper que vou te enviar. É um paper que está accepto numa revista acá do Brasil, pero a revista não está no aire. Então, eu não tenho o DOI do jornal. Pero eu tenho neste paper, depois, como fazer esta optimização. Então, eu creio que em minha opinião, este é o caminho. Porque se tu está pensando em ter uma liberação, num tempo X, numa temperatura exata, tu não necessitas, não puedes ter essas moléculas, esses compostos ativos livres. Porque se tu colocar, por exemplo, isto numa condição extrema, este composto vai se degradar, que não está dentro da cápsula. E então, por isso que eu creio que tens que melhorar a técnica de laboratório, melhorar a síntese, ou verificar qual é a técnica que está utilizando. Porque nanoprecipitação, por exemplo, é muito boa para conseguir fazer a encapsulação de compostos ativos, né, e resulta em atividade antimicrobiana boa, mesmo com concentrações muito baixas de compostos ativos. E o que é favorável para uma aplicação. Tarsila, esto responde todo, ¿algo más? Sí, muchas gracias. De repente ahí, esta técnica con respecto a la gelificación iónica interna, externa, ¿cuál es la diferencia fundamental? ¿De las técnicas de producción? Sí, en esta técnica de producción que usted nos menciona, respecto a una técnica de gelificación iónica o gelificación interna, o sea, ¿cuál es la diferencia fundamental que existen? Eu vou ver acá nesse slide, porque assim, quando pensamos em síntese, ou melhor, em produzir, temos que adaptar o método, é o primeiro passo. Né? Pero antes disso, temos que saber o que vamos produzir, qual nanomaterial. Se produzirmos, por exemplo, um hidrogel, né, esse hidrogel vai ter uma característica que vai ser muito determinante para a sua aplicação. Acá não tienes o método que eu utilizei, pero, por exemplo, uma nanoemulsão, né, quando trabalhamos com uma emulsão, por exemplo, podemos mirar que o composto ativo nem sempre se estará dentro da cápsula. Né? Em algumas vezes pode se quedar na extremidade externa. É bueno se depende da aplicação que tu queres. Pero em nosso caso, né, eu quero todo o material dentro da minha cápsula. Então, eu tenho que ter um material com uma polaridade X a K, e eu tenho que ter uma polaridade Y a K. E a K, dentro de minha nanocápsula, qual será a polaridade? Pode ser tanto a X quanto a Y. Depende. Né? Porque se o material não pode se solubilizar com este,
pero puedes solubilizar com este, pero devido ao método que tu estás utilizando, ele forma uma nanocápsula, forma uma nanopartícula. E então, assim, por exemplo, entonces acá, ó, por exemplo, quando hacemos esta síntese utilizando um surfactante que tem uma polaridade X, zeína tem polaridade Y, seu óleo essencial tem a mesma polaridade de zeína, porque neste caso, carvacrol é solubilizado na zeína. E quando tu ponga isto com o surfactante tem o potencial justamente para fazer com que, mesmo estando solubilizado, a parede vai cambiar a polaridade, a parede vai ter mantendo a polaridade Y, pero o composto ativo que está solubilizado cambia para dentro de sua célula, para dentro de sua partícula. Então, dentro tu tens polaridade Y solubilizada ou parcialmente solubilizada numa polaridade X, numa polaridade distinta. E por isso que a nanoprecipitação é um método de produção muito prometedor. Por quê? Porque quase toda a quantidade de componente ativo que tu solubiliza na zeína vai migrar para dentro de sua cápsula, né? O que é favorável. E os outros métodos que se utilizam, cada um tem uma explicação, um caminho. Nós só utilizamos este. Né? Eu creio que 90% de nossos estudos são nanoprecipitação, justamente porque é prático de fazer, resulta num material estável, né? Numa nanocápsula estável, e tienes um potencial para aplicação industrial. Os outros métodos que eu mencionei também são buenos, também têm aplicabilidades, pero a eficiência não é muito grande, compreende? Então, poner esse composto ativo, que é o que nós queremos, dentro desse nanomaterial, dentro de qualquer tipo de partícula, para ter uma liberação exata, não é a melhor, não sei se é a melhor técnica, os outros métodos, pero tienes, né? Como acá, por exemplo, eu creio que essa figura é de, não sei, pero tienes uns papers de revisão da literatura que descrevem muito bem, Tarsila, e descrevem justamente, hablando que tu puedes tener el método, puede ser bueno, pero se tu não consegues tener uma eficiência alta, com percentual elevado, pode ser que não tenha muitas aplicabilidades. ¿Entende? Então, é isto, novamente. Às vezes empezamos a falar e não sei se damos a resposta correta ou toda. Sí. Bueno, ahí... Fantástico, muchas gracias. Ahí queda, gracias. De nada. Ok, muchas gracias. Y bueno, seguimos entonces. Fabián, ¿estás ahí para que puedas ayudarme con las siguientes preguntas? Bien, muchas gracias, William. Discúlpame. Eso, Fabián. Bueno, bien, vamos a continuar con las preguntas por parte de Carol Lisette Ramos Vera, quien nos dice, ¿cuál consideraría que es la mejor manera de incorporar el aceite esencial en la dispersión? Nos dice. Eu creio que, novamente, é a nanoprecipitação. Com base no que eu expliquei acá, do desenho de encapsulação, eu creio que hacer una nanoencapsulação promove as melhores características, é simples, pero tienes um outro método que eu não mencionei, pero está aqui em meu slide, que é a tecnologia supercrítica. Essa tecnologia supercrítica é algo que é utilizado para muitas coisas, pero eu estava lendo lá em Unicamp, tem uns laboratórios que trabalham bastante com essa tecnologia para nanopartículas. E tens um reactor que tu puedes fazer uma encapsulação de 99%, ao mesmo tempo que tu haces a extração, tu haces a encapsulação. É uma técnica muito nova, mas também muito prometedora. Não tenho muitos dados, e não sei se ela é utilizada para aceite essencial. Mas para aceite essencial, nanoprecipitação é, em primeiro lugar, conservação também é utilizada.
Y conservación, el bueno de hacer conservación, Tarsila, a ti también esto, es que conservación, tú puedes hacer macropartículas. Y no, también nano, pero tú tienes métodos de hacer macropartículas. Entonces, si tú deseas uma quantidade maior, né, mais compostos ativos dentro dessa cápsula, tu podes fazer uma macropartícula. Né? E trabalhar com macropartícula é mais fácil, porque se tu haces uma macropartícula, tu podes ver a macropartícula. Então, não necessitas, por exemplo, fazer microscopia eletrônica, todas as técnicas analíticas muito avançadas, porque, como tu estás vendo, uma foto de microscópio óptico é extremamente suficiente para verificar isso. Então, a conservação também é um método muito bueno para incorporar um aceite essencial. Pero também todo depende da aplicação, né? Donde queres, como queres, em quanto tempo queres, porque para cada técnica vai resultar numa aplicação diferente. Pero para mim, nanoprecipitação, la mejor. Muy bien, muchas gracias, William. Vamos a continuar con las preguntas. Dalia Gallardo nos dice, ¿han realizado envases alimentarios a partir de nanocompósitos de almidón y nanofibras de celulosa? No realizei esto. Eu nunca trabalhei com nanofibras de celulosa porque sempre quando começamos a trabalhar com um experimento, pensamos assim, hasta que ponto essa tecnologia vai chegar no mercado? Então, e quando pensamos em trabalhar com nanofibras, em minha opinião, os estudos apontam que nanofibra pode ser bueno para envases, mas nanofibras temos uma aplicação mais para a saúde, né, para a médica, para a área médica. Então, utilizar para, por exemplo, uma cirurgia, nanofibras pode ser excelente. Nanofibras de celulosa pode ser excelente, porque tu haces uma cirurgia interna, utiliza uma nanofibra de celulosa e tu não necessitas remover, porque como é um material natural, o corpo vai degradar com o tempo, e se tu tens um composto nesta nanofibra, este composto vai se liberar para melhorar a cicatrização e todo. Pero eu nunca trabalhei para envases. Pero é possível, é totalmente possível trabalhar. Correcto, muchas gracias. Bien, Orlando Mandujano nos dice, buenas tardes, yo estoy trabajando con nanopartículas de óxido de silicio para la inhibición de bacterias de Escherichia coli en aguas residuales municipales. Entonces, mi pregunta es, cuando usted realizó la síntesis de plata, ¿qué metodología fue la más eficaz para estar seguro que las nanopartículas eran más pequeñas, ya que los equipos que uso fueron el DLS y el SEM, entre otros? Eu nunca trabalhei com nanopartícula de silício, óxido de silício, pero eu creio que o método de produção de nanopartículas de silício é um método que necessitas utilizar agentes redutores muito fortes, como boro, hidreto de sódio, dentre outros. Sua pergunta é, Orlando, sua pergunta, tu queres saber os equipos? Tu queres saber quais equipos eu usei para determinar o menor tamanho? ¿Es esto? Le repito, William, dice, cuando usted realizó la síntesis de plata, ¿qué metodología fue la más eficaz para estar seguro que las nanopartículas eran más pequeñas? Bien, microscopia, sim. Eu creio que é o método mais que vai resultar em partículas com um resultado de menor tamanho. Pero a metodologia que hacemos, que eu vou me recordar o nome, de ILS. Pero tienes uma metodologia que é um equipo semelhante a um espectrofotômetro que é DLS. É que em inglês é diferente. Este equipo vai resultar em 3 parâmetros: zeta, PDI e tamanho. O tamanho que utilizamos em DLS, normalmente, em
eu creio que 90% dos casos é maior que o tamanho que obtemos em 100. E então, qual é o tamanho real? Bien, os dois estão corretos. Porque isso é uma coisa que nós conhecemos. É o bueno de usar. Então, a primeira pergunta me fizeram sobre... não sei. Pero el radio, por exemplo, se pensamos em radio hidrodinâmico, o radio hidrodinâmico, podemos obter um perfil de como os tamanhos das partículas estão se comportando. Porque quando hacemos uma síntese de nanopartículas de plata, por exemplo, nós não vamos obter um tamanho de partícula. Então, 100% das partículas têm tamanhos 40 nanômetros. Não. Por DLS, vamos obter um tamanho médio. Pero por microscopia, vamos obter uma variação de tamanho. Então, por meio de microscopia, conseguimos obter que, por exemplo, 80% das nanopartículas têm tamanho X. E o resto vai cambiando. Então, aqui em minha slide, por exemplo, tienes um gráfico desses que eu estou falando, que é isso acá. Então, a maioria das partículas tem esse tamanho acá. Pero temos na solução muitas outras partículas com tamanhos distintos. Pero o que nós vamos falar? Vamos falar que a maioria de nossa partícula é esta acá. Né? Que é isto que escrevemos acá no paper. Então, os dois métodos são buenos, né, para apresentar. Né? O que precisa deixar claro é que se tu utiliza DLS, normalmente os equipos vamos obter o resultado com um valor único. E se utilizarmos sem microscopia, né, vamos obter muitos resultados. E eu creio que é isso. Mas essas são as duas técnicas mais empregadas para mensurar o tamanho das partículas. Muy bien, muchas gracias, William. Por acá hay otra pregunta, nos dice Sisi Sierra. Hola, buenas, ¿cómo puedo obtener nanopartículas de cobre? ¿Qué proceso es más eficaz y cómo evito que se oxide? Estaba viendo que se están usando nanopartículas de cobre para combatir el COVID. Leí un artículo reciente. Sim, todas as nanopartículas hoje estão sendo testadas para combater o COVID. Rasta nanopartículas de plata. Eu estava, ano passado, acompanhando os estudos acerca de nanomateriais, não só nanopartículas de plata. E eu estava percebendo que todas as nanopartículas metálicas era possível produzir por meio de biorredução. Óbvio, as nanopartículas de ouro e plata eram as nanopartículas mais desenvolvidas nessa linha de investigação, com técnicas eficientes, com técnicas muito bem demonstradas. Pero eu creio que é possível, totalmente possível, obter nanopartículas de cobre por meio de biorredução, utilizando um extracto com composto que vai donar o elétron, que é o mecanismo básico de produção de nanopartícula, e então obter um material amigável, porque não adianta, em minha opinião, não tem sentido tu ter um material que mata o COVID e mata a pessoa também. Pensando numa aplicação biológica. Então, tens que ser um material amigável a nós outros, seres humanos, os humanos, pero não pode ser amigável às bactérias, aos micro-organismos, né, aos vírus. Então, eu creio que temos que ter esta diferença. Pero não sei se nanopartícula de cobre, não sei as propriedades de nanopartícula de cobre para afirmar. Pero, se é produzido por um método químico com agente redutor forte, em minha opinião, eu creio que a toxicidade desse material a nós outros será muito alta. Pode ser que inibe o COVID, pero pode ser que também não seja buena para nós outros. Então, tienes que poner isto na balança em minha opinião, para dizer, comparar método com produto final. Muy bien, muchas gracias. A continuación voy a pasar le paso la posta a Franz, por favor. Sí, gracias. Gracias, Fabián. A ver, entonces seguimos con las preguntas. La siguiente viene de Tacheon Perú.
que nos dice lo siguiente. Hola, soy Karim. ¿El embalaje que contiene nanopartículas de plata se podría compostar? Sí, poderia, porque as nanopartículas são amigáveis. Então, quando estamos dizendo um método de biorredução, o conceito não é só a síntese, ou melhor, quando estamos falando de um material que é ecologicamente correto, não é só o método de síntese, mas é após a utilização também. Então, se temos um material, se estamos afirmando que as nanopartículas de plata produzidas por biorredução são ecologicamente corretas, sim, podemos, temos estudos que mostram aplicações em vivo para combater doenças da flora intestinal, e então assim podemos utilizar posteriormente para compostar, como compostagem. Muy bien, gracias, William. A ver, vamos con la siguiente pregunta entonces. Nos dice lo siguiente. Viene de Ángel Morales Bravo. Nos dice, muy interesante la nueva metodología. Mi pregunta es si se determinó el tiempo de vida del producto alimentario mediante los nanomateriales. Sí, yo respondí, yo creo que la primera pregunta fue algo así, pero hicimos los experimentos, empezamos os experimentos ano passado, pero aún não temos um dado muito sólido, sabe, algo que podemos realmente dizer que é favorável para tal alimento. Eu creio que esses são estudos que meu ex-grupo de investigação vai continuar nos próximos anos, né, depois que todo isso passar, para realmente aplicar esse nanomaterial de maneira sólida, ou seja, para ter um resultado confiável em nanomaterial, para ter um resultado de nanomaterial para alimento. Então, é algo que podem fazer, porque é novo. Tem pouco paper. Se vocês buscarem, por exemplo, na Science Direct, não vão encontrar muitos artigos onde os investigadores aplicam um nanomaterial, né? É muito comum as pessoas fazerem, sintetizarem, pero aplicar eu creio que é uma parte que pouquíssimos investigadores, pouquíssimos grupos de investigações estão fazendo. É muito trabalhoso, demanda muito tempo, é complicado hacer aplicaciones. Ok, muchas gracias, William, nuevamente. A ver, vamos con la siguiente pregunta que viene de Dalia Gallardo. Nos dice, ¿qué metodología recomendaría para la extracción de nanofibras de celulosa de un material como tallo de batata? Yo lo hice con hidrólisis ácida y alcalina, pero al verlo por el SEM salían las nanofibras unidas. Quizás se realizaría un blanqueamiento u otra metodología para mejorar la purificación de las nanofibras. Vale, Dália, eu não trabalho com nanofibras. Por mais que seja um nanomaterial, eu nunca trabalhei com nanofibras. Pero, ano passado, não. Em 2019 eu fui a uma conferência e tinha uma palestra sobre isso, e eu me recordo que eles utilizavam ultrassonido depois da hidrólise para ser a separação das nanofibras. Então, eu creio que puedes testar, né, ver algum paper que utiliza ultrassonido, pode ser uma tecnologia, porque a ultrassonido eu creio que não danifica, não tem danificação no nanomaterial quando se utiliza ultrassonido, mas não tenho muita certeza não. Muy bien, gracias, William. A ver, seguimos con Carol Lisette Ramos Vera. Nos dice, aplicar las nanopartículas en una solución del recubrimiento, ¿no traería más beneficios que aplicarlo en una biopelícula? Aplicar as nanopartículas em uma solução de recubrimiento não traria mais benefícios que aplicar, pero uma solução de recubrimiento é que quando nós estamos pensando, por exemplo, em conservação pós-cosecha de frutas, nós aplicamos o biopolímero, o biofilme, a biopelícula, como a solução de recobrimento. Então, aplicar, vou ler a pergunta aqui já. Aplicar as nanopartículas em uma solução de recobrimento. Pero a solução de recobrimento não é a biopelícula, Carol? Porque para mí... Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, más o menos mi pregunta iba a la parte de cuando a veces aplicamos la biopelícula, o al menos como yo he visto que la aplican, es sobre el fruto
o en este caso sobre lo que quieres recubrir, pues, ¿no? Pero no aseguras que, digamos, haber sellado toda, o que no hayan, tal vez, manera de que el aire entre. Entonces, una solución de recubrimiento, bueno, inmerses, por inmersión colocas el fruto en este caso, y entonces de esa manera te aseguras que esté todo cubierto, pues, ¿no? Por eso más orientado a ello iba mi pregunta. Eu vou poder acá para ver se compreendi. Porque, porque temos que ver a definição do conceito. Então, por exemplo, se teremos novamente... Eu não sou muito bem para desenhar. Vocês estão mirando o PowerPoint? Sí, se puede ver, se puede ver. Então, assim, Carol, solução de recobrimento. Então, por exemplo, acá eu tenho a solução líquida, uma solução fumogênica de amidon, né? Vamos supor que amidon estamos usando para recobrir. Se eu pongo uma maçã acá, deixo, por exemplo, 1 minuto, depois saco e congelo e resfrio a temperatura ambiente, pode ser, eu vou ter uma solução de recobrimento, correto? Sí. E uma biopelícula é, tu tienes la manzana, por exemplo, a fruta, tienes la embalagem física, entonces tienes una embalaje neste formato aqui, e tu vai poner esta embalagem pela fruta. Esto es una biopelícula? ¿Para ti? Ajá. Entonces, Sí. tá. Según Entonces, la tengo. Tá, entonces compreendi. Então, sim, aplicar as nanopartículas na solução de recobrimento é mais eficaz, porque tu não vai ter os fenômenos de pós-cosecha que acontecem aqui na fruta, como, por exemplo, a respiração, a eliminação de CO2, né, etileno, inversão de O2. Todo isso vai se controlar quando hacemos o que tu está chamando de solução de recobrimento. Pero, para produzir uma biopelícula, tu necessitas... Então, como que se produz uma tela normal? Eu queria uma tela branca. Tela branca. Então, para produzir uma biopelícula, por casting, que é o método mais utilizado em laboratório para a produção de embalagem, nós hacemos a primeira coisa, o que tu está chamando de solução de recobrimento. Depois, ponemos essa solução de recobrimento numa placa, né? Ponemos essa solução de recobrimento numa placa, depois ponemos isto num horno para evaporar o contenido de água, e depois nós sacamos esta biopelícula. Então, temos uma embalagem, temos um filme propriamente dita. Então, esse é o método de produção de casting, que chamamos de casting, que é o mesmo. Então, se tu tens um material acá, em la solução, tu vai ter, depois que fazer a produção, tu vai obter esse nanomaterial acá em sua biopelícula. Pero esto pode determinar uma aplicação em um alimento X, né? Por exemplo, para carne, tu tens que usar a embalagem, né? El envase é assim. Tu não puedes pôr a carne em numa solução de recobrimento, né? Pero essa solução de recobrimento tu puedes pôr, né, numa manzana, por exemplo, para ter as nanopartículas direto em contato. Compreende? Então, os dois são eficientes, pero depende para qual alimento tu estás aplicando. ¿Era esto? Sí, una consulta. ¿Por qué no se podría colocar la carne en una solución de recubrimiento? Porque quando pensamos em aplicação, nós não queremos cambiar negativamente a aceitação sensorial. Então, imagina, uma carne tem uma textura. E essa solução acá é uma solução líquida. Então, a maioria das vezes é uma solução densa, porque é um líquido viscoso, com uma viscosidade muito elevada. Mas se tu poner uma carne acá, que não tens uma proteção, não tens
cáscara, né? Não tens uma... Acho que é cáscara de fruta, por exemplo. Então, se não tens uma proteção externa, tu vai cambiar totalmente a aceitação sensorial. E eu creio que é totalmente impossível, por exemplo, poner um hambúrguer numa solução filmogênica, sacar de la solução de recobrimento, secar e ter a mesma propriedade. Porque imagina que depois tu podes sacar esta embalagem. Então, desta fruta acá, tu podes comer a embalagem, porque ela é uma embalagem comestível, mas se tu queres, tu tienes e tu debes, por exemplo, sacar esta embalagem e ter a embalagem acá, né, e a manzana sem embalagem acá. Mas se tu tienes ela mesmo em carne, eu creio que não é tão possível assim. Porque se tu saca a embalagem, a carne se quedará junto com a embalagem, né, por causa do conteúdo de umidade, por toda a propriedade, o que cambiaria muito a aceitação. Então, por isso que eu creio que não é tão possível assim. Mas tienes que testar. Tienes que hacer testes. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Carol, por la pregunta. Bien, entonces, ya siendo las 6:05, nos hemos pasado un poco el tiempo, pero ya terminamos ahí la ronda de preguntas. Las preguntas que han quedado todavía sin responder, por favor, las vamos a... Bueno, William las va a responder al correo, ya les ha proporcionado también allí, pueden hacer las preguntas correspondientes por ese medio, ¿vale? Entonces, sin más que decir, pasamos a agradecer a nuestro ponente, a William. En este caso, por favor, William, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla? Tengo algo que compartir también. Entonces, ahí para agradecer, ¿no?, al ponente por la gran presentación que ha tenido el día de hoy, ¿no? Entonces, queremos también compartir acá algo para poder mostrarle a él, ¿no?, de tal manera que podamos agradecer con un presente la ponencia que ha tenido el día de hoy. A ver, un momento, por favor. No sé si se puede ver mi pantalla acá. Aún no, ya. Sí, yo creo que sí. Ya. Ok, listo. Entonces, aquí, bueno, vamos a otorgar el siguiente presente a William, ¿no?, por la extraordinaria presentación que he tenido el día de hoy, ¿no? Y, bueno, en nombre de ambos clubes, tanto de nanomateriales como el de polímeros, vamos a agradecer la ponencia que ha tenido el de hoy, tan importante tema, ¿no?, para la industria y la investigación, tanto para nuestro país como en Brasil en este caso, ¿no? Muy bien, entonces esto pasaré a enviárselo al correo para que él pueda, bueno, recepcionarlo luego, ¿no? Muy bien, entonces, Fabián, tú de repente quieres ahí acotar algunas palabras, por favor. Bien, ante todo, muchas gracias por su participación a cada uno de ustedes. Agradecer a William también por su excelente ponencia, ¿no? En este caso nos ha dado a conocer respecto a sus trabajos. Y como habrán visto, la nanotecnología, nanomateriales, tiene una amplia aplicación, ¿no? Y es muy bueno estar aprendiendo nosotros acá en Perú. Tal vez no hay un desarrollo tal vez avanzado, ¿no?, respecto a este tema. Sin embargo, es bueno conocer un poco más y posteriormente tal vez aplicarlo en las industrias, en las investigaciones que se llevan a cabo, y poco a poco pues dar a conocer también lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿no?, posteriormente. Bien, muchas gracias a todos. Espero que hayan podido por lo menos captar algo de lo que nos ha dado a conocer William. Y por parte del Club Nanomateriales y Polímeros, queremos agradecer infinitamente a William. Gracias, hemos aprendido mucho de tu trabajo, en realidad de muchos trabajos, ¿sí? Y bueno, muy agradecido por ello. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Bueno, ya haremos las coordinaciones correspondientes. William, de repente puedas presentarte la siguiente edición del Journal Club, a ver si puedes ayudarnos con esa parte. Agradecemos a todos los presentes, ¿no?, por la participación el día de hoy, y también a William, por supuesto, por la gran presentación que ha tenido. Muchas gracias a todos, sería todo por hoy. Se les agradece su participación.
Que tengan un excelente día. Igual para ti, William. Que tengas un Graças. Eu que agradeço a todos vocês por estarem aqui. Para mim me quedo muito feliz, me sinto muito feliz de estar falando do que eu trabalho. Franz, Fábio, todos que estão aqui, muitas graças por todo e podem contar comigo para todo. É um prazer estar aqui. Perfecto, entonces cualquier cosa ya les proporcionamos el correo para que puedan hacer cualquier consulta, ¿no? Sí, pelo correio. É perfeito. Graças, sucessos a todos nós que estamos trabalhando com nuestras líneas de investigaciones. Bueno, pues entonces, sin más, chicos, a ver, bueno, agradecer su participación y pues nos vamos retirando, ¿sí? Sería todo por hoy. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Igual para ti, William, para todos en conjunto. Gracias, cuídense. Chao a todos. Muchas gracias. Hasta luego.